Olha, eu sei que o objetivo do canal não é ficar repetindo conteúdo ou ficar repetindo temas de vídeo. Mas eu acho que existem alguns temas que eu já comentei aqui nesse canal que é importante serem falados novamente, porque eu creio que eles não deram muita visualização e eu acho que não deram a visibilidade que deveriam dar. Não tiveram a visibilidade que era para ter. Então eu acho que é importante eu frisar novamente esse tipo de conteúdo, falar mais uma vez sobre esses temas aqui no canal, sobre esse tipo de assunto aqui com vocês. Um deles é com relação à diferença entre amizade e coleguismo. Demorou muito para eu saber isso, mas depois que eu descobri tudo isso, cara, eu acho que a minha visão a respeito das pessoas mudou bastante. Então eu vou comentar sobre isso com vocês através desse vídeo de hoje. Antes, me diga se o áudio tá bom. Eu acho que provavelmente deve estar saindo um som de chuva aí no fundo, porque está chovendo nesse exato momento. E qualquer coisa aí, é só vocês falarem comigo aí nos comentários, tá certo? É o seguinte, primeiro a gente precisa explicar a diferença entre esses dois termos. O termo coleguismo se refere àquela pessoa que você conversa com ela, até parece que vocês são amigas, mas quando você pede uma ajuda para ela, você quer ter uma relação já um pouco mais aprofundada, um pouco mais detalhada, um pouco mais complexa, essa pessoa vai lá e já começa a dar umas mancadas com você. Esse tipo de pessoa, ela não está querendo ter uma relação tão firme com você. Essa pessoa, ela só quer ter uma relação básica. Ela só quer que você faça algumas coisinhas para ela. Ela só quer que você vá lá e converse algumas coisinhas e tenha essa relação superficial só, mas ela não quer se envolver muito com você. Esses são os colegas, os coleguismos que a gente tem na nossa vida. 90% das nossas relações de vida é coleguismo. 90% das relações são de colegas. E de 10% talvez seja amizade, que é aquele cara que você pode contar para tudo. Né? Você fala com ele, você vai conversar com ele normalmente, você vai ter uma relação muito boa, você vai ter uma amizade legal com ele e de fato você vai se sentir uma pessoa é, parecida com o que você é ali com o seu pai, com sua mãe, com seus familiares e tal. Realmente você vai se sentir como se fosse uma pessoa já do seu sangue, do seu gene. Então esse que seria a amizade. Por isso que tem muitas vezes que falam, né, que tem amigos que são assim bem melhores ou que são até parecidos do que irmãos, porque às vezes tem irmão que briga toda hora, né, que né, tem uma relação extremamente conturbada, mas tem amigos que conseguem ter uma relação até melhores do que de irmãos. Então, nesse caso, amizade seria isso. E por que eu falo que 90% da nossa sociedade, pelo menos aqui no Brasil, é coleguismo? Porque eles tratam a sua relação entre você e aquela pessoa como se fosse uma amizade. Só que chega num momento que você acha que é amizade, mas quando você vai ver não é amizade. É apenas uma relação superficial que às vezes nem existe para aquela pessoa. É você que inventou na tua própria cabeça. Isso muitas vezes aconteceu comigo. Eu achei várias vezes que tinha colegas meus que eram amigaços meus. Quando eu fui ver, não era assim. Na verdade, eram colegas, somente colegas. Pessoas que eu estava conversando ali nas instituições de ensino, escola, aula de reforço, um negócio, reforço escolar, etc. Essas paradas aí, um comum da vida. E o meu cachorro latiu. Inclusive ele vai latir, porque quando chove começa a latir o meu cachorro, então talvez vai sair o som dele aqui no vídeo. Ele continua latindo. Espera aí. Bem, parou o trovão. Enfim. Então, cara, muitas vezes. Nossa, eu até esqueci o que eu tava falando. Nossa, parece o Walter. Nossa, eu fui igualzinho o Walter, mano. Enfim. Bem, essa relação aí de coleguismo muitas vezes acontece
principalmente em ambientes fechados, tá? Ambientes ali como a própria escola mesmo, faculdade, o trabalho seu. Você acha que tem muitos amigos, mas quando você vai ver, a maioria é colega. A maioria tá cagando e andando pra você. E cara, eu vou falar honestamente com vocês, é muito ruim você saber que você acha que tem uma amizade com essas pessoas, quando você vai ver, não é nada disso. Na verdade é só nada com nada mesmo, é só um negocinho bobo, superficial. É bom quando você já sabe. Quando você sabe, aí tudo bem, aí é de boa. Mas aí quando você não sabe, realmente é triste demais, porque você carrega um problema assim mental, um problema de ansiedade, de depressão muito forte ali. E é uma carga que fica muito negativa no seu corpo. Para você expelir aquilo e entender que aquilo ali, cara, é, passou, realmente é muito ruim, né? Então isso já aconteceu comigo, já rolou isso comigo várias vezes. E até uma das razões para eu não ter hoje em dia amizade. Porque, cara, pra mim, eu olho para todo mundo como se fosse assim, até uma pessoa legal, mas eu tenho certeza que ela não quer manter relações firmes comigo. E uma coisa que eu sempre percebi, aí já é mais pro meu lado, né? Já que isso aqui é um canal de opinião, é um canal em que eu falo da minha vida também um pouco. Então, uma coisa que eu sempre percebi é que as pessoas me olhavam com um olhar diferente. Hoje em dia eu percebo isso, na época não dava para notar esse tipo de coisa, mas eu sempre vi as pessoas olhando de um jeito diferente a mim. Eu não sei, parecia que eu tinha uma coisa diferente ali, que não era normal, tá? Que não era uma coisa normal. Hoje em dia eu percebo que era mais ou menos isso. As pessoas me viam de um jeito diferente. Então, muitas vezes a pessoa, pelo fato dela olhar você diferente, ter aquela primeira impressão, ela vai lá e começa a te olhar com um olhar meio torto, com um olhar meio esquisito para tua cara e começa a conversar com você. Mas muitas vezes aquela conversa não vai para frente. É somente, como eu falei, um coleguismo, é só colega. Ah, é só colega, só parça, né? É igual aquele cara lá do Chris, meu brother, é só meu brother. É só meu brother, mas não é mais nada do que isso. Agora, eu sempre costumo falar que aqui no Brasil é difícil de você ter amigos. Por mais que o Brasil seja um país que muita gente até considera como um país alegre, divertido, que as pessoas ficam felizes toda hora, fazem festa toda hora, é difícil você manter uma amizade de fato num país em que se considera como principal coisa cultural o jeitinho brasileiro. Que você sabe como é que é o jeitinho brasileiro. Inveja, estresse toda hora, passar a perna nos outros, é a corrupção envolvida. Então é muito difícil você ter uma amizade verdadeira num país em que há esse jeitinho brasileiro, que há o jeitinho, que há essas coisas entreladas dentro da nossa cultura. Isso afeta totalmente a sua amizade também, porque querendo ou não, você vai lá e pensa que tá tendo uma amizade, mas você vai lá e percebe que o cara tá traindo você, tá traindo sua confiança. O cara vai lá e faz algo de errado que você não concorda, e aí você fala com ele na cara dele e ele não aceita. Isso então acontece várias vezes, e cara, é muito difícil. Sendo bem honesto com vocês, eu nunca tive esse tipo de amizade, e a verdade é que eu já ouvi algumas pessoas dizendo que já teve, mas é raro, tá? É raro. Vou falar a real pra vocês. É raro encontrar esse tipo de pessoa, tá? Se encontrar, realmente valorize, tá? Valorize esse tipo de pessoa. Inclusive, eu acho que se você tá me assistindo, tem uma pessoa que você conversa desde quando é criança e até hoje vocês se conversam, vocês vão lá e batem um papo, é, como diz o Lula, toma uma cervejinha gelada com picanha. Ai, desculpa, não era pra ter falado isso, mas enfim. Mas se você tem essa relação com essa pessoa, cara, valorize, porque é raro encontrar esse tipo de pessoa, principalmente aqui no nosso país, mano. No mundo, claro que tem vários outros países piores, tá? Tem muitos outros países piores. Acho que até na Europa, na Ásia, deve ter países piores.
Só que eu falo especificamente do Brasil porque é o único país que eu nasci e vivi aqui, eu tô vivendo ainda. Então, eu sinto que aqui no Brasil, por conta desses fatores, é difícil ter esse tipo de coisa. Mas então, o que você pensa a respeito desse tema, né? Se você, ao longo da sua vida, você teve mais coleguismos do que necessariamente pessoas que eram consideradas amigas de fato, que tinham uma amizade valiosa com você, que realmente você chegava perto dela, você podia cumprimentar ela, você podia falar as coisas para ela e ela lá e ajudava você. Será que você já teve esse tipo de pessoa ao lado de você, ao lado, né, como amizade, como amigo de fato? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião a respeito disso, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, tá? Nesse novo estilo aqui de vídeo. Eu espero que tenha ficado bom, tá? Espero que tenha ficado bom mesmo com os empecilhos no meio dele. Enfim, falou, tchau e até a próxima.